Eu comecei já por volta dos 13, 14 anos de idade a trabalhar e meu contato com a educação passou a ter esses 2 lados. Então eu já comecei a conhecer um pouco do mundo acadêmico, digamos assim, do outro lado do balcão, ali trabalhando na secretaria escolar. Quando eu resolvi que eu não queria ser professora primária, então um lado de mim chamou atenção para a parte da psicologia, mas por outro lado, a pesquisa era uma coisa que também me chamava atenção. No Brasil, são poucas as opções de fazer pesquisa fora da academia. Você agora até tem indústrias onde você pode fazer isso, mas aí falta uma coisa muito importante que é a questão da autonomia. Uma coisa muito importante nas pessoas que se tornam dependentes de algo é tentar entender para aquela pessoa especificamente qual é a principal razão que fez com que ela que o álcool tivesse esse destaque na vida dela, tivesse essa saliência do comportamento. Naruhodô Entrevista, Malu Formigoni. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Malu Formigoni. Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni é graduada em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Escola Paulista de Medicina, onde concluiu mestrado, doutorado em Farmacologia, Psicofarmacologia e livre docência em Psicobiologia. É professora titular do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e presidente do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Entre 1997 e 2007 foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, que é nota 7 da CAPES, tendo sido também chefe do Departamento de Psicobiologia da EPM. Foi 2 vezes pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Chefiou a disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Atua em diversas sociedades científicas e comitês de experts. Foi editora assistente da revista Addiction, é membro do corpo editorial das revistas Addiction Science Clinical Practice e Journal of Mental Health and Addiction. Editora associada da Frontiers in Digital Health, parecerista de vários periódicos nacionais e internacionais. É membro da Research Society on Alcoholism, da Latin American Society for Biomedical Research on Alcoholism, a LASBRA. Foi vice-presidente da ISBRA, International Society of Biomedical Research on Alcoholism, de 2006 a 2010. Foi co-presidente da INEBRIA, International Network of Brief Interventions for Alcohol and Other Drugs, atualmente membro do seu Coordination Committee. Foi membro temporário do Comitê de Experts da Organização Mundial de Saúde para a definição das políticas sobre álcool e consultora da SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Preside o Conselho Fiscal da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, AFIP. Coordena pesquisas básicas em neurobiologia do abuso de drogas e projetos clínicos e epidemiológicos sobre alcoolismo e dependência de drogas, principalmente sobre detecção precoce do uso e intervenções breves presenciais e digitais e sobre efeitos de bebidas energéticas. Foi coordenadora no Brasil de projetos multicêntricos internacionais desenvolvidos por pesquisadores apoiados pela Substance Abuse Department of WHO, a World Health Organization. Desenvolveu a versão brasileira da intervenção virtual bebermenos.org.br. Em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, idealizou e coordenou os cursos de captação por educação à distância, a SUPERA, Sistema para Detecção do Uso Abusivo e Dependência de Substâncias Psicoativas, encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Ofertado a 145 mil profissionais de saúde de todos os estados do Brasil, e o curso Fé na Prevenção, ofertado a 25 mil líderes religiosos e comunitários. Vamos então para a conversa com a Malu.
Malu, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Naruhodô. Eu quero que você mande um primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Malu. Bem, é uma grande honra para mim, porque eu também sou fã do canal, parceira aí do Altair em muitos empreendimentos estatísticos de uma longa data, né? Uhum. E a gente tem essa nossa bandeira pela ciência aberta, por espírito crítico na ciência, né? Então é sempre um prazer participar dessa vez do outro lado, não só como ouvinte. É verdade, Malu. A honra é nossa, Malu. A honra é toda nossa. E, Malu, eu quero começar com você como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar você nasceu. Bem, eu nasci lá no século passado, em 1956, então esse ano eu vou fazer 69 anos. 69 anos. Meu pai era um comerciante que tinha uma loja de materiais elétricos na rua Santa Efigênia, e a minha mãe era do lar, como se dizia, cuidava da casa e dos filhos. Eu nasci e vivi a minha vida de solteira quase inteira na Vila Madalena, na época que a Vila Madalena ainda era um bairro estritamente familiar, não tinha barzinho, não era essa Vila Madalena que a gente conhece hoje. Sim. Eu morei ali na rua Aspicuelta, que era a casa dos meus avós paternos, que depois virou uma feijoada da Lana. Nem sei se existe ainda, mas virou isso. Acho que existe ainda, hein? Acho que existe ainda. A Santa Efigênia já era um polo de lojas de materiais elétricos e eletrônicos, assim? Então, naquela época, o meu pai e os irmãos dele tinham uma loja que era a Loja e Fábrica, e eles criaram uma das primeiras TVs portáteis pequenas e tal. Só que, algum tempo depois, mais ou menos 1967, por aí, 69, essa loja deles pegou fogo e eles não tinham seguro. E isso teve um impacto importante na minha vida, porque eu estudava no Colégio Estela Maris, um colégio de freira ali da Cardeal Arcoverde, que existe acho que até hoje, em frente ao cemitério São Paulo. E na época era um colégio particular e meu pai não tinha mais condição de pagar. Minha mãe foi conversar com as freiras pedindo uma bolsa de estudo e elas propuseram que eu, que estava começando no ginásio naquela época, que seria hoje o ensino, o final do ensino fundamental, a segunda fase, eu passasse a trabalhar na secretaria da escola para pagar meus estudos. Então, eu comecei já por volta dos 13, 14 anos de idade a trabalhar e meu contato com a educação passou a ter esses dois lados. Então, eu já comecei a conhecer um pouco do mundo acadêmico, digamos assim, do outro lado do balcão, ali trabalhando na secretaria escolar, né? Que sensacional, mas então você começou a trabalhar muito cedo, Malu. E aí eu comecei a ter esse contato com a educação. Era um colégio que na época era estritamente feminino, é uma coisa que existia naquela época, né? Depois mudou, mas eu já tinha saído de lá quando mudou. Então, até a minha formação, e eu fiz então todo o meu primário lá, fiz também até o colegial, que na época era colegial de formação de professores primários, o antigo curso normal. Certo. Então, eu fui uma normalista. Só que quando eu cheguei no final dessa formação, eu percebi que eu não tinha a menor paciência para lidar com crianças. E durante o colegial, eu gostava muito de psicologia. Eu tinha uma professora que era brilhante, chamava Irene Gomes Brinco, uma gaúcha. E ela dava aula de psicologia mostrando os mecanismos de negação, de defesa, usando tirinhas do Charlie Brown. Então, ela pegava, a prova dela era assim, ela dava as tirinhas e era para a gente identificar se aquilo era um mecanismo de negação ou o que ele estava fazendo naquilo.
Você tinha aula de psicologia no segundo grau, é isso? Tinha. Sensacional. Dentro do curso normal, porque a ideia era que você estivesse preparada para lidar com as pequenas feras que você ia ter que enfrentar. Então, a gente tinha aula sobre desenvolvimento infantil e ela dava um pouco dessa formação também. Imagino hoje que ela devesse ter uma formação mais na área psicanalítica e tal. Então, ela dava alguns fundamentos de teoria freudiana já naquela época. Sensacional. Eu tive alguns professores muito interessantes nessa época. Um outro era um professor que era de português e francês, e ele dava literatura francesa para a gente também, neste curso normal aí, e ele fazia toda uma relação entre os movimentos literários e culturais da época, as diversas escolas literárias. Então, ele fazia essa ligação do contexto, e aquilo era muito interessante. E ele, além de trabalhar como professor, era um restaurador de obras de arte. Uau. Então, era uma pessoa de uma cultura muito interessante. Mas que, na época da ditadura, passou a ser um pouco inconveniente, de acordo com a leitura das freiras, porque isso foi em pleno auge da ditadura, né? Nós estamos falando aí de uma época que eu estudei lá, entre 64 e 70, né? E nessa época começaram a cortar alguns professores que tinham ideias subversivas, digamos assim. E esse foi um dos que foi cortado com protesto das alunas e tal, mas acabou que, se por um lado eu tive todos esses aspectos culturais, eu tive 4 anos de francês, tive coisas que era um privilégio a gente ter naquela época, que hoje a gente perdeu muito nesse aspecto, mas, por outro lado, a parte de história do Brasil acabava todo ano, recomeçava no descobrimento do Brasil e acabava na proclamação da República. Não se falava de Estado Novo, não se falava de nada, e muito menos do golpe de 64. Certo. Então, eu só fui ter contato um pouco mais realista, digamos, depois que eu fui para o cursinho, onde aí nós tínhamos alguns professores que contavam um pouco dessa parte que me foi omitida da história, né? Sim. E isso tudo foram coisas que acabaram influenciando a minha formação. Quando eu resolvi que eu não queria ser professora primária, então um lado de mim chamou atenção para a parte da psicologia, mas, por outro lado, a pesquisa era uma coisa que também me chamava atenção. Eu lembro de ter lido, na época, uma matéria numa revista chamada Realidade, que seria hoje o equivalente a uma revista da FAPESP misturada com uma Veja, alguma coisa assim, e que tinha uma matéria sobre implante de eletrodos em cérebro de macacos e estudos de memória, mostrando como, assim, e era uma manchete sensacionalista do tipo entendendo o cérebro, desvendado o mistério, alguma coisa assim. E aquilo me fascinou. E lembrei, era Cérebro Sob Controle. Eu até tinha notado aqui. Cérebro Sob Controle. Funcionou, então. Funcionou com você o sensacionalismo da capa. Foi. E aí resolvi que então eu ia ver outra profissão que não professora primária, e fui olhar o caderno do CECEM, que era o equivalente à FUVEST. Foi o último ano de CECEM. Antes da FUVEST, a gente tinha CECEM, CECEA e MAPOFEI. As humanas era o CECEA, era um exame específico para vestibular. O CECEM era para a área de biológicas e o MAPOFEI era para a parte de exatas. Então, no caderninho do CECEM, eu descobri que tinha um tal de um curso chamado de Ciências Biológicas, Modalidade Médica, na Escola Paulista de Medicina. Certo. E que, pela descrição, era para aprender a fazer pesquisa na área
biomédica e médica. Aí eu achei aquilo bem interessante. Você já tinha interesse especial em biologia na época do fundamental? Não muito, porque na verdade eu tinha a minha professora de biologia era uma freira que era bem chata. Sei. E aí aquilo não me atraía muito e ela gostava de botânica. Então ela dava muita parte de botânica, eu achava aquilo meio chato. E essa parte da biologia não me atraía tanto, mas no cursinho eu comecei a ter aula com alguns professores que eram mais cativantes e que aí acharam que... Aí comecei a achar que biologia não era tão ruim assim, e essa parte de pesquisa e de funcionamento do cérebro, sistema nervoso, sempre foi uma parte que me chamou a atenção. Deixa eu te perguntar uma coisa, Malu. Você me citou o cursinho. Já naquela época, os professores dos cursinhos eram professores mais carismáticos, mais performáticos, vamos dizer assim? Sim, totalmente. Eles já eram showmans. Eu cheguei a ter aula com o Drauzio Varela. Que sensacional. Que ele era professor do Objetivo. E tinha um outro professor de química também, que eu nem lembro agora o nome, mas era um que era autor de livro e tal. Eram algumas das estrelas que começaram a dar. Eu tinha feito um semestre no Etapa e depois eu fiz, que era junto com o meu último ano, o quarto ano, porque eram 4 anos de colegial para a formação de professores primários. Tinha os 3 e mais um que era esse profissionalizante. Certo. E aí depois eu fui fazer um ano de objetivo. Então, aí eu tive aula com alguns desses que eram bem famosos na época, carismáticos, e era aquela loucura que hoje a gente não consegue imaginar, uma sala com 150 a 200 pessoas, a turma, e todo mundo fumando na sala de aula. Inclusive o Drauzio Varela, né? Os professores e os alunos. Então, eu sempre fui meio alérgica, odiava fumar, e eu chegava em casa com o cabelo cheirando cigarro. Minha mãe falava, você está fumando, minha filha? Eu falava, não, mãe, todo mundo fuma lá. Eu nem... E aí, assim, como uma vez um colega meu comentou em relação a um outro colega, transformar-te em incompetência em virtude. Então, a minha incompetência para fumar me salvou de ser uma fumante. Mas voltando então ao cursinho, aí eu acabei numa grande dúvida o que eu ia fazer e resolvi prestar no CECEM para biomedicina na Escola Paulista e prestei também na PUC para psicologia. Certo. E aí eu entrei nas duas. Só que a PUC era paga. Verdade. E a Escola Paulista era de graça. Aí eu resolvi ir para a Escola Paulista de Medicina. Aí quando eu cheguei no primeiro ano da Escola Paulista, o curso era junto com o de Medicina. Então, os 2 primeiros anos nós tínhamos as mesmas aulas que o curso de Medicina e ainda tínhamos mais aula de Física e de Matemática. Vocês se misturavam com os alunos e alunas de Medicina, então? Eram classes maiores, então? Era uma classe de 100 alunos, mas a biomédica eram só 20. Então, eram 20, 25. Eram 20 alunos de biomedicina e 100 de medicina. Certo. Então, dava 120 e dividia em turmas. Então, a gente ficava junto com a turma do final do alfabeto da medicina com a biomedicina. Certo. E aí, durante esse curso, no primeiro ano, eu tive psicobiologia. E aí, eu me achei que juntava a psicologia com a biologia e comecei a me interessar. Tive aula com o professor Carline, com a professora Jandira Mazur, que estavam no início do departamento de psicobiologia, mostrando como o cérebro funcionava, como as drogas afetavam o sistema nervoso central, e aí eu comecei a me interessar muito por esse assunto também. O nosso curso, ele tinha 3 anos de aulas teóricas e o último ano era um ano inteiro de estágio, um estágio prático para a gente desenvolver o que hoje a gente chama de um TCC, que naquela época chamava de
trabalho do estágio do 4º ano biomédico, né? O curso tinha 4 anos, então? 4 anos, tem até hoje. E esse 4º ano é um ano onde a gente faz um estágio e onde você faz um projeto de pesquisa e trabalha nesse projeto o ano inteiro, né? Nessa época, eu tinha que, então, escolher um orientador para fazer o meu 4º ano. E aí eu tinha 3 caminhos para seguir. Um primeiro, que era esse, com a professora Jandira Mazuri, a psicobiologia, mas na época também eu tive aula com a professora Helena Nader, que já foi presidente da SBPC e hoje é presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências, né? Uma cientista brilhante e que, na época, eles estavam fazendo alguns estudos que a impressão que eu ingenuamente tinha é que ia ser a descoberta do câncer. E aquilo eu achei, nossa, fantástico, olha, participar de um projeto desse, mas no final, e tinha também uma outra opção, que era o professor César Timoiaria, da USP, que trabalhava também com o sistema nervoso central, mas ele trabalhava com modelo de agressividade em gatos. Aí, quando eu fui olhar, eu falei, essa parte prática de ver agressividade em gatos, acho que não é minha praia. Aí desisti do César Timoiaria, fiquei entre as duas, mas por uma questão de afinidade com o tema, tudo, eu falei, não, acho. E a Jandira era fascinante. Eu falei, não, eu vou trabalhar com a Jandira, e ela tinha recém começado uma linha de pesquisa com alcoolismo e dependência de drogas. Antes disso, ela tinha trabalhado com uma linha que era de aprendizagem e competitividade entre ratos, e ela tinha descoberto, num modelo que eles chamavam de trabalhador parasita, que você treinava um rato para andar num labirinto comprido, e no final desse labirinto ele tinha uma recompensa. Então, a tarefa dele era sair correndo para pegar a recompensa. E treinava um outro rato para fazer a mesma coisa. Aí eles punham num labirinto um rato de cada lado. E aí, um tinha que meio que empurrar o outro para conseguir chegar no final. E bater na barrinha para ter uma caixa de Skinner para ter a recompensa. E aí, ela acabou descobrindo que tinham animais que se tornavam trabalhadores e o outro ficava parasitando. Então, um ficava lá batendo na barrinha, só que a barrinha ficava de um lado do labirinto e a recompensa do outro. Então, ele tinha que bater na barra de um lado e correr para o outro lado para pegar a recompensa. Quando colocava os 2 ratos juntos, um ficava batendo e o outro bebendo. E, às vezes, eles brigavam um pouco, ou tinha alguma variação, uma vez que um batia, o outro corria, mas ela acabou descobrindo que tinha alguns que tinham uma posição mais submissa e que ficavam lá trabalhando e o outro só se aproveitando. E aí, por questões filosóficas, ela resolveu acabar com aquele trabalho. Ela era de origem judia, os pais tinham vindo fugidos da guerra, e toda essa questão de eugenia e tal pareceu muito assustador continuar naquela linha de pesquisa, e um belo dia ela resolveu sacrificar e matou todos os animais e acabou com a linha de pesquisa, né? Olha só, porque ela achava que aquele experimento já guardava algum tipo de relação com a dinâmica da eugenia. Porque, na verdade, eles começaram a selecionar animais, eles começaram a criar linhagem de animais mais trabalhadores e animais mais parasitas. E aí aquilo lhe pareceu assustador e ela resolveu encerrar por lá isso antes que desse algum resultado que pudesse ser erroneamente interpretado e levar a dados ou posições políticas muito ruins, né? Certo. E aí eu não sei o quanto isso é verdade ou não, que aí se brinca que ela foi
com os amigos para um bar lá para conversar isso, e aí resolveu começar a estudar álcool. Mas isso acho que é um pouco de fantasia da época, porque na verdade eles já estudavam várias drogas e como ela também sempre teve essa visão de impacto social importante da ciência, sabendo que o álcool é a principal droga de abuso na nossa sociedade, ela achou, Sim. e era pouco estudado e era muito estigmatizado, ela achou que era interessante começar a estudar cientificamente isso, mais do que ficar naquele modelo antigo moralista sobre uso de álcool, né? E aí, para fazer isso, ela resolveu bem. Então, vamos ver quem no mundo estuda isso de uma maneira séria, quem são os grandes cientistas nessa área, e ela criou, então, em 1978, o primeiro simpósio internacional sobre alcoolismo, e trouxe, na época, 4 pesquisadores muito importantes na área, mais da área clínica, a Anne Strasgut, que foi quem descobriu a síndrome fetal pelo álcool, de crianças, filhas de mães que beberam durante a gravidez, que tinham filhos com retardo mental, retardo de crescimento e algumas malformações faciais. Trouxe também o Mark Keller, que era também um grande pesquisador na área de psiquiatria, onde procurava ver características biológicas e psicológicas de pessoas dependentes de álcool, né? E alguns outros. E a partir disso, nós começamos então a desenvolver diversos projetos. Ela tinha vários alunos de mestrado, doutorado, eu terminando essa minha iniciação científica, e eu comecei acompanhando uma aluna dela que também era uma biomédica, que tinha já terminado o curso e estava fazendo um mestrado, estudando a tolerância ao efeito estimulante do álcool. Por quê? A gente sabe que o álcool ele tem um efeito bifásico. Quando você tem uma dose mais baixa, em geral se tem uma euforia, uma alegria, a pessoa começa a falar muito, e quando você tem uma dose mais alta, isso em geral provoca uma sonolência e até um sono, podendo até levar ao coma. Neste caminho, o que se sabia já é que ao efeito depressor do álcool, que está mais relacionado com a estimulação do sistema GABAérgico, que é o nosso principal sistema inibitório no sistema nervoso central, a este efeito depressor se desenvolve tolerância, ou seja, você precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito, ou aquela mesma dose já não produz um efeito tão significativo. Mas, ao efeito estimulante, pelo contrário, parecia que não havia tolerância, que a pessoa continuava a ter o efeito de euforia, de alegria, mesmo com o passar do tempo. E aí a Roseli começou a estudar isso em modelos animais e descobriu que não só não tinha essa tolerância, mas havia uma coisa que elas chamaram de sensibilização. Esse efeito ia ficando cada vez maior, e isso, de uma certa maneira, foi interpretado como o que faz com que as pessoas bebam cada vez mais, porque continua mantendo esse efeito estimulante prazeroso do álcool. Né? E aí, ela me colocou para primeiro acompanhar a Roseli e começar a ver sim uma outra espécie animal, que eram os ratos, porque camundongos e ratos são 2 espécies diferentes, embora todo mundo chame todos ali de ratinhos, popularmente, se nessa outra espécie acontecia a mesma coisa. E aí eu comecei a injetar diariamente álcool nos animais durante 54 dias na sequência, e eles não apresentavam o tal do efeito estimulante. Aí a gente descobriu que isso era uma característica de espécie e, às vezes, até de cepas diferentes de animais. Então, nem todos os animais tinham o efeito estimulante do álcool, o efeito depressor todos apresentavam, mas o estimulante não. E aí a gente seguiu nessa linha
de pesquisa tentando entender esses mecanismos que embasavam o efeito estimulante e o efeito depressor do álcool. Tá. Aí o meu mestrado foi sobre a seguinte questão. A gente sabia que as pessoas que se embriagavam e eram levadas para um pronto-socorro recebiam glicose na veia. Mas se a gente for procurar na literatura, a gente vai ver que o efeito do álcool sobre a glicemia ele é bastante variado. Havia relatos de que o álcool podia dar hipoglicemia, que justificaria a questão de se dar a glicose, mas havia outros que ele dava hiperglicemia e havia alguns que ele não alterava a glicemia. Então eu comecei a fazer uma revisão da literatura e, diferentemente de hoje, onde você tem uma internet, é tudo facinho de achar, naquela época a gente ia para a biblioteca, tinha uns livros chamados Current Contents, que eram de papel tipo Bíblia, onde você esperava meses para que aquela revista chegar, e era uma revista tipo um índice de todos os artigos publicados naquele mês sobre o tema. Aí você achava um artigo interessante, se não fosse uma das poucas revistas que a biblioteca assinava, você mandava uma cartinha, um cartão para o autor pedindo uma cópia do artigo, aí dali uns 2, 3 meses você recebia pelo correio a cópia do artigo. Era um pouquinho mais lenta a coisa, né, Malu? Era outro ritmo. Mas vem cá, antes de você continuar no mestrado, eu queria entender assim, quando você estava na graduação fazendo a iniciação científica, você já decidiu que queria seguir uma carreira acadêmica? Já. Sabia que ia fazer um mestrado em seguida? Já. Isso desde o meio do curso biomédico eu já tinha claro, porque naquela época a parte de análises clínicas do curso biomédico era meio que uma saída para quem não se adaptasse com pesquisa. Assim, já que você aprende todas as técnicas, você é capacitado de uma maneira similar ao que um farmacêutico ou um técnico de laboratório era, a fazer essas análises também, ou supervisionar análises clínicas. Mas o curso na Escola Paulista sempre foi voltado para pesquisa. Era eminentemente para quem quer fazer pesquisa, e no Brasil são poucas as opções de fazer pesquisa fora da academia. Você agora até tem indústrias onde você pode fazer isso, mas aí falta uma coisa muito importante, que é a questão da autonomia. Na indústria você vai pesquisar o produto X que o dono da indústria quer. Você não tem a liberdade de pesquisar as coisas que você elege como importantes. Então, para mim, já tinha clareza que eu queria ser professor universitário e trabalhar com pesquisa, de preferência na própria Escola Paulista. Certo. Entendi. Então, esse já foi um objetivo que eu tinha traçado para mim. Tá. Então, eu estava falando da glicemia. Então, a gente foi ver isso, e aí nós fomos perguntar para os médicos por que você dá glicose para o seu paciente, né? E a maioria deles falava que o álcool dá uma hipoglicemia, é melhor para o cérebro, algumas coisas, e alguns tinham a honestidade de dizer, olha, é porque me ensinaram assim, mas eu não sei. Eu faço porque... Eu dou porque todo mundo dá. Todo mundo dá. E aí a gente foi ver que esse era um costume muito mais frequente no Brasil do que no exterior. Lá só se dava quando havia uma indicação clara de que aquela pessoa estava em hipoglicemia. Entendi. E outros, muito honestamente também, diziam que é o seguinte, eu tinha que se livrar do paciente no pronto-socorro, porque o paciente ficava perturbando e porque tinha uma pressão do paciente, da família e dos médicos ali, para que algo fizesse para aquele bêbado sair do socorro. Então, aí a gente resolveu aceitar o desafio e testar em modelos animais e em seres humanos o que, de fato, o álcool fazia na glicemia. Então, a Jandira foi muito precursora nisso do que hoje a gente chama de pesquisa translacional. Ela, ao mesmo tempo, já orientava projetos na pesquisa básica e na clínica em cima de uma mesma questão. E ela tinha uma frase
que ela dizia que não existe pesquisa básica e pesquisa clínica. Existem perguntas que precisam ser respondidas. Algumas vezes você consegue responder isso com um estudo em seres humanos, clínico, e outras vezes, seja por questões éticas, ou seja, por questões metodológicas, você só consegue fazer isso no modelo animal. Tá. E aí, eu fiz duas coisas em paralelo. No mestrado, eu fui estudar a questão da glicemia, e aí, como tinha um número grande de animais que eu precisava tratar para conseguir um N suficiente para o meu experimento, eu dividia em grupos ao longo da semana. E aí eu comecei a perceber que os animais recebendo a mesma dose de álcool, com o mesmo nível de jejum, porque a gente variava o nível de jejum, ele podia estar em jejum de 48 horas, de 24 horas ou sem jejum, para ver se isso afetava o nível da glicemia. E os animais começavam a ter respostas diferentes. Aí o que a gente percebeu? Que tinha um elemento que era a temperatura da sala, que embora teoricamente nós tivéssemos um aparelho de ar-condicionado, ele era meio precário. E era uma época dessa época de outono, onde a gente tinha, de repente, uma frente fria, de repente uma onda de calor, o veranico de maio, e havia uma variação da temperatura externa grande. E aí nós começamos a perceber que, variando a temperatura externa, variava a glicemia dos animais. E começamos a fazer um estudo para comparar como que estes efeitos podiam afetar o modelo, que era algo que não estava inicialmente planejado, mas que veio da observação. E daí, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é da importância de você ter um caderno de protocolo bem feito, onde você anote o dia, a hora, tudo isso, porque a gente só conseguiu perceber que era a temperatura externa porque a gente foi olhar as datas e aí fomos atrás de ver como é que estava o tempo naquela época tal, e percebemos isso. Então, isso acabou mudando um pouco o foco inicial da pesquisa. Tá. Bem, aí fizemos esses estudos mostrando então que o álcool podia tanto causar hipoglicemia como hiperglicemia, dependendo da temperatura externa. Então, e do nível de jejum. Então, era uma combinação. Se a pessoa estiver num local frio, ou o animal no ambiente frio, em jejum, ele vai dar hipoglicemia. Se ele estiver num local quente e alimentado, ele pode dar hiperglicemia. E se ele estiver normalmente alimentado, pode não dar nenhuma coisa nem outra. Tá bom. Bem, aí resolvemos ver o que aconteceria em voluntários. E convidamos, então, alguns estudantes de medicina para participarem como voluntários do nosso estudo. Então, nós dávamos o álcool e medíamos a glicemia. E a gente observou que, mesmo com uma dose bem razoável de álcool, eles não ficavam hipoglicêmicos. E aí, os nossos colegas médicos falavam: mas esses são meninos bem tratados, bem alimentados. Se você pegar as pessoas que eu vejo lá no PS, essas vão ter hipoglicemia. E aí nos iludiram, dizendo que apareciam cerca de 10 a 15 pessoas embriagadas por noite aos finais de semana. E aí nós aceitamos o desafio e fomos naquele pronto-socorro lá do lado da estátua do Borba Gato, lá em Santo Amaro, para avaliar as pessoas que chegavam embriagadas. Primeiro que não eram 10 por noite, eram uns 2, 3, e aí a gente ficava esperando. Exageraram na quantidade. E aí a gente demorou alguns meses para conseguir chegar a avaliar 80 pessoas. Então, o que nós fizemos com essas 80 pessoas? Eles chegavam, a gente media a glicemia e usávamos o bafômetro, já tínhamos o bafômetro naquela época, quanto que eles tinham, e nós fomos, acho que, dos primeiros aqui no Brasil a usar aquelas fitinhas para medir a glicemia. Aquilo era o máximo da modernidade naquela época. Sim.
Que se usa até hoje, né, Malu? Isso, se usa até hoje. E aí nós primeiro fomos padronizar, comparar aquilo com o método que era bioquímico, que tinha que tirar sangue, levar para o laboratório e tal, e vimos que, bem utilizado, ele era confiável, né? Aí vimos que era uma raridade, ninguém chegou ao hipoglicêmico, mesmo pessoas que vinham levadas pelo que na época era o equivalente ao SAMU hoje, que vinham sendo recolhidas da rua, que estavam há dias sem comer e que relatavam ter bebido mais de meia garrafa de pinga. E não apareceu. Então, a gente teve pouquíssimos casos no limite da glicemia, mas teve vários casos de hiperglicemia. Certo. Bem, quando as pessoas chegavam, a gente avaliava. Se eles não estivessem hiperglicêmicos, por sorteio, eles recebiam ou glicose ou um soro sem glicose, só a salina. Uhum. Aí a gente pedia para eles avaliarem, os médicos que estavam lá no plantão avaliarem antes e depois de meia hora como os pacientes estavam, os próprios pacientes se autoavaliarem se eles estavam melhores ou piores, e o que a gente percebeu é que, independentemente de terem recebido o soro com glicose ou soro sem glicose, que era só solução salina, todos relatavam algum grau de melhora, que provavelmente é porque pararam de beber, o estresse do pronto-socorro, começaram a acordar, e nós publicamos isso e nada mudou. Eles continuam até hoje dando glicose pelas outras razões. Então, hoje, diferentemente, se você pergunta se eles sabem que se aquilo funciona ou não, a resposta é: não, eu sei que não precisaria, provavelmente, mas eu dou porque eu preciso fazer algo para... Então, algumas condutas continuaram a Que loucura isso, Malu! O que é um pouco frustrante para a gente, mas a gente pelo menos sabe... O senso comum também acabou adotando esse procedimento, né? O senso comum diz, toma alguma coisa com açúcar ou come um doce, né? Aí eu te pergunto, por que o senso comum manda tomar café sem açúcar? Pois é, né? Para curar a ressaca. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é muito mais a questão do estresse da situação, que para a maioria das pessoas o café sem açúcar não é agradável, né? Então, é muito mais isso. Lembra mais um remédio, então. Então, é muito mais nesse sentido. Mas o que a gente conseguiu ver foi isso, que porque provavelmente nós temos outras fontes de glicose que o álcool, de fato, e quem está há muitos dias sem comer, 2 dias, ele já não tem o carboidrato da dieta para dar glicose, não tem mais o glicogênio hepático que dura cerca de 24 horas, e aí só sobra uma fonte que chama neoglicogênese. E essa neoglicogênese, que é transformar a glicose a partir de proteínas do corpo ou da gordura, essa via ela pode ser inibida pelo álcool. Então, quando ocorre hipoglicemia por conta disso. Mas naquela época tinha mais um agravante. As pessoas administravam a glicose endovenosa com seringas que não eram descartáveis. E nós estávamos na época de transmissão de AIDS e de outras doenças infecto-contagiosas. Então, nem sempre aquela asepsia, porque eles ferviam as seringas, e eram seringas de vidro com a agulha de metal, e aquilo era fervido mais ou menos, né, em alguns lugares, nem era essa maravilha de asepsia, então tinha esse risco de dar flebite e transmitir outras doenças. É claro que hoje algumas dessas coisas não fazem mais sentido, porque a gente só usa material descartável, mas de qualquer maneira, o risco de uma flebite ele não é completamente descartado, porque dependendo se não é bem aplicado, isso pode dar uma lesão ali na sua veia, né? E, em resumo, a mensagem final era isso. Mas, certo. E esse foi, então, o meu doutorado. Mas você disse, Malu, que
esse era um protocolo, vamos dizer assim, um protocolo informal, muito mais comum no Brasil do que fora, é isso? Isso. Tem alguma explicação para isso? É os nossos belgos. É o jeitinho brasileiro na medicina? É isso? E o volume também, porque na verdade, assim, lá eles até davam C e somente C. Se tivesse hipoglicemia. Hipoglicemia. Então, primeiro, eles tinham condições de medir com mais facilidade do que a gente se o paciente tinha hipoglicemia. Eram provavelmente o volume menor de pessoas que chegavam embriagadas. Então, isso não virou essa cultura. E aqui, quando isso virou uma cultura, essa questão de precisamos tocar serviço e nos livrarmos dessas pessoas... Dá logo glicose, porque mal não vai fazer, né? Não necessariamente. Se o cara é diabético, podia fazer mal, sim. Pois é, ou a contaminação da seringa, enfim. Então tinha todos esses aspectos que não eram levados tão a sério as pessoas, e tinha muito essa postura que durante muito tempo teve no Brasil, hoje não mais, pelo menos não neste grau, que era muito assim, eu aprendi assim e eu vou passando assim. Então não necessariamente tinha uma grande base científica em todas as coisas que se fazia. Primeiro porque se sabia menos, e segundo porque assim, uma prática que deu certo aqui começa a ser repetida sem muito questionamento. Certo. Então, aí com esses estudos eu acabei encerrando essa linha de pesquisa. Aí resolvi mudar para uma outra, que foi o meu pós-doc, que era a questão de por que pessoas de origem oriental, como o senhor... senhor. Agora me senti importante. O senhor é brincadeira. Como você costumam ruborizar mais facilmente quando bebem álcool do que isso é verdade. De caucasianas, né? Então, aí na literatura já falava um pouco disso, porque existe na metabolização do álcool, ele passa por duas enzimas, uma que transforma o álcool, que é o etanol, em acetaldeído, e outra que transforma esse acetaldeído em CO2, água, para ser eliminado. E o que acontece é que algumas pessoas têm a primeira enzima rápida, então transforma rapidamente o álcool em acetaldeído, e a segunda enzima lenta, demora para jogar fora o acetaldeído, transformá-lo em outra coisa. E nisso acumula muito acetaldeído. E nos orientais, 40% da população tem essa configuração dessas duas enzimas, a primeira rápida e a segunda lenta. Certo. Na população caucasiana, isso já é mais a exceção. Então, a maioria já tem ou as duas mais ou menos num nível parecido, ou a primeira mais lenta e a segunda mais rápida, então metaboliza mais rápido. E esse acetaldeído é o que é, digamos, o vilão na intoxicação alcoólica. É o que te dá dor de cabeça, taquicardia, náusea, causa vômitos. Então, as pessoas que acumulam mais esse acetaldeído sentem de uma maneira mais intensa os efeitos desagradáveis do álcool, enquanto que as pessoas que metabolizam isso sem acumular tanto acetaldeído não sentem esses efeitos desagradáveis e têm menos ressaca no dia seguinte. Então, de uma certa maneira, quem metaboliza bem, digamos assim, não acumula o acetaldeído, se torna mais vulnerável a fazer um uso maior de álcool porque não percebe os efeitos desagradáveis. E essas pessoas de origem oriental, que têm esses 40% aí que tem essa configuração, eles estariam meio que biologicamente protegidos de terem essa intoxicação mais desagradável e não beberiam tanto. Mas por fatores culturais, por exemplo, se percebeu que no Japão aumentou a dependência de álcool, mesmo com essas limitações biológicas, digamos assim, porque havia toda uma influência cultural incentivando as pessoas a beber mais. Né? É verdade. Eu certamente estou nesses 40%, Malu.
E eu diria que ele foi responsável por eu não ser hoje um usuário de álcool. Sabe? Eu sou literalmente aquele estereótipo da pessoa que só bebe socialmente. Sabe? Que fica com uma cerveja a noite inteira, né? Uma taça de vinho a noite inteira, e às vezes nem bebo ela inteira, né? Porque eu tenho esses efeitos rapidamente, sabe? Com uma taça de vinho eu me sinto meu rosto ruborizar, taquicardia, às vezes um pouco de sudorese, né? Uma tontura, um mal-estar, né? Então acabei não virando um usuário de álcool, né, frequente. E o meu avô fazia uma piada dizendo que o meu fígado era bom. Falou assim: o seu fígado é bom porque ele tá dando um sinal para você de que não é para você beber. Quer dizer, ele não estava de todo errado. Não era bem o fígado, mas sim, o corpo estava dando um sinal. Sabe por que é? Porque todo esse processo, 90% da metabolização do álcool ocorre no fígado. Tá, então ele estava certo. Era lá mesmo. Agora, você fez mestrado, doutorado e pós-doutorado numa época em que isso não era tão comum assim, né? Eram poucas as pessoas que tinham essa determinação de fazer até o pós-doutorado, não é isso? Mas na verdade, assim, dentro do departamento de psicobiologia, isso já era um pouco meio que assim o caminho natural das coisas, né? Entendi. Porque já era uma disciplina que concentrava pessoas atrás de pesquisa, né? Atrás dessa carreira de pesquisador. Isso, porque a gente começou a pós-graduação inicialmente como um ramo da pós-graduação na farmacologia. Então, o curso biomédico ele foi formado na Escola Paulista principalmente por dois grandes professores, o professor José Ribeiro do Vale da Farmacologia e o professor Leal Prado do Departamento de Bioquímica e Farmácia, né? Eles tiveram uma formação no Brasil e no exterior, e eles já trouxeram um pouco daquele modelo de pós-graduação. Tanto que a primeira tese oficial de pós-graduação de doutorado na Escola Paulista de Medicina foi da Jandira Mazur. Uhum. Então, ali já eram dois departamentos, a farmacologia e a psicobiologia, que nasceu na Farmaco, se tornou um setor isolado de psicofarmaco e deu origem ao departamento de psicobiologia. Então, ela já nasceu com essa história, esse DNA de pesquisa e de pós-graduação. Entendi. Então, foram dos primeiros. Então, eu já entrei num lugar que já tinha essa tradição, essa história. Tanto que eu fui da 10ª turma de pós-graduandos ainda naquela época era da farmacologia e que depois se independizou como um programa de psicobiologia. Certo. E foi um programa que a vida inteira ele tinha, antigamente se dava notas de A a E, ele era um programa nota A. Uhum. Depois, quando mudou para números, ele começou como nota 5, rapidamente passou para 6 e 7, que foi quando o novo sistema começou e que de início não dava um 7 de cara para ninguém, esperando um pouco que era para ter, porque teve uma época que tinha muita gente com A, e aí aquilo não estava diferenciando muito. Então, quando mudaram para a nota, começaram a ser um pouco mais exigentes nesses critérios. Para diferenciar. Para poder diferenciar os programas de excelência. Então, o nosso, ele foi a vida inteira um programa de excelência e que se pautou muito na pós-graduação e na pesquisa. Então, isso está muito no DNA do Departamento de Psicobiologia. Ô Malu, você começou a dar aula logo depois do doutorado. Quando é que você começa a dar aula? Eu terminei o meu doutorado em 1984 e nesse mesmo ano eu me casei em janeiro e defendi meu doutorado em abril. Foi um ano cheio, então, Foi. E foi um ano pesado, que eu tinha vindo de uma
do ano anterior, minha mãe tinha falecido dentro de condições difíceis e tal, mas consegui sobreviver a isso e tentava cuidar um pouco também do meu pai e do meu irmão, e acabei me casando e terminei meu doutorado. Aí eu comecei com uma bolsa de pós-doc do CNPq durante um ano, de 85, e aí surgiu uma vaga de técnico administrativo no departamento, que eu fiz lá um concurso e passei, então fiquei durante o ano de 84 para 85, assim que eu acabei o doutorado no pós-doc, de 85 para 86 como técnica em assuntos administrativos, e em 86 eu fiz concurso para docente, quando surgiu então uma vaga. Aí eu prestei esse concurso para docente e meu concurso foi meados de junho, julho, alguma coisa assim, e fui contratada em outubro, porque tinha todo um processo até passar tal, e eu fui contratada, e uma semana depois eu entrei em licença maternidade, aí tive a minha primeira filha, e assim que voltei, na época eram 3 meses de licença maternidade, e assim que eu voltei, já comecei a dar aula oficialmente como docente do departamento de psicobiologia. Mas eu já ajudava um pouco, meio como uma função meio de monitora, alguma coisa assim, nas aulas que a Jandira dava, que tinham algumas aulas práticas e tinha também discussões com alunos que a gente participava. A Jandira foi uma grande companheira sua, então, de vida, né? Assim, porque ela estava com você a pós-graduação inteira e também depois na carreira de docente. Foi um grande exemplo, e foi minha mãe científica, e até em um certo aspecto, depois que a minha mãe faleceu, meio que me adotou um pouco, foi um pouco mais de mãe afetiva, de uma certa maneira. Certo. Mas, infelizmente, ela faleceu muito jovem. Ela faleceu em 1990, com 49 anos. Ah, tá. 49 anos. Ela teve um câncer muito agressivo de intestino e morreu em um ano. Ela ficou doente e faleceu. Só que em 1988, antes então, em 86, eu tinha começado então a fazer a minha carreira como docente, e por conta de ter filha pequena, tudo, acabei descartando a ideia de fazer, por exemplo, pós no exterior, fazer um pós-doc no exterior. Meu marido também, na época, era residente, tinha compromisso aqui no Brasil, então a gente resolveu ficar por aqui. Certo. E aí, quando foi em 1988, a Jandira, que sempre teve um pé na clínica e um pé na pesquisa básica, tinha tido contato com alguns pesquisadores do Canadá, Martha Sanchez Craig e Adrian Wilkinson, que estavam trabalhando numa intervenção breve para pessoas dependentes de álcool. E qual que era a ideia? Você tinha até então programas de prevenção, tentando fazer com que as pessoas não se tornassem dependentes de álcool. Ou, para aqueles que já tinham uma dependência claramente estabelecida, você tinha internações e tratamentos bastante intensivos para essas pessoas. Mas, e a turma do meio? Aquelas pessoas que começavam a ter problemas relacionados ao álcool, não tinha nada para isso. E aí, esses autores começaram a ver, baseado em alguns trabalhos também de Griffith Edwards, que era da Inglaterra, que um aconselhamento inicial para pessoas que estavam começando a ter problemas com álcool, estratégia de como mudar, tentar entender por que aquela pessoa estava meio que descontando no álcool outros problemas, poderia ajudar essas pessoas a não caminharem para o desenvolvimento de uma dependência grave. E aí, essa intervenção, eles denominaram de intervenção breve, e a ideia seria que ela seria feita em cerca de 3 sessões curtas de aconselhamento espaçadas, a primeira para a segunda de uma semana, da segunda para a terceira 15 dias,
e da terceira para uma avaliação final 1 mês. Então, eram 3 ou 4 sessões no máximo que você orientaria essa pessoa para tentar evitar. E aí ela resolveu fazer, então, um estudo clínico controlado, vendo se isto tinha uma efetividade similar, pior ou melhor do que o tradicional. O que era o tradicional que existia na época? Eram, pensando no sistema público principalmente, eram sessões de terapia de grupo, de base psicodinâmica, freudiana e tal, onde se discutiam os problemas, algo que também não diferia muito dos grupos de alcoólicos anônimos, exceto que eram coordenados por médicos e psicólogos, mas eram rodas de conversa para se fazer isso, mas que em geral eram treinamentos longos, era cerca de pelo menos 6 meses, com sessões semanais ou quinzenais. Então, ela resolveu fazer então um estudo para comparar essas duas coisas e criou uma equipe muito grande, que tinha médicos psiquiatras que faziam a avaliação inicial do paciente para ver qual que era realmente o diagnóstico, fazia avaliações laboratoriais, e isso eu era a responsável para ver se aquelas pessoas tinham problemas hepáticos, indicadores que sugerissem isso, uma equipe que fazia uma avaliação neuropsicológica em testes para ver se a cognição da pessoa estava preservada, se ela tinha problemas de memória, de aprendizagem. Tinha uma equipe que aplicava essa intervenção breve e uma outra equipe que fazia a terapia tradicional. Então, essa terapia tradicional era por uma psicóloga, a Maria de Lourdes Emel, que coordenava a equipe de psicólogos e que avaliavam sessões, faziam toda a documentação para se avaliar o que tinha acontecido ali. Assim, pelo que você descreveu, parece um estudo muito robusto, assim, né? Muito robusto. Era. E era uma equipe enorme de pessoas. Eu acho que ali nós tínhamos cerca de 20 pessoas trabalhando no projeto. E tinha uma equipe que fazia o segmento de avaliação. E dentre essas pessoas todas que trabalhavam no projeto, tinham vários que eram pós-graduandos, alguns que trabalhavam com o professor Carline, outros que trabalhavam com outros orientadores, o professor Orlando, o professor Sérgio, e que dedicavam uma parte do tempo fora dos seus próprios projetos para esse projeto maior. Certo. E várias dessas pessoas se tornaram, hoje, meus colegas de departamento, também se tornaram professores, como o professor José Carlos Galdurosa, a professora Débora Suchek, e que tinham participado desse projeto. Bem, com a morte da Jandira, a gente tinha que terminar esse projeto, publicar os resultados, e aí começaram alguns dos grandes desafios. O primeiro é que ela tinha feito, com essa equipe toda, alguns acordos em termos de publicação de resultados e tal, mas que não tinha compartilhado com o grupo como um todo. E aí começaram a surgir aquelas questões de, não, vai ser um trabalho com 24 autores. Aí os nossos parceiros internacionais falaram, não, hoje em dia é mais comum isso, né? Naquela época não tinha projetos multicêntricos não, trabalho com 24 autores é um absurdo, não, tem que ser só realmente quem fez essa parte do trabalho que a gente vai publicar, os outros entram como agradecimentos e tal. Então aquilo foi um grande aprendizado em termos de como lidar com grandes equipes, com projetos multicêntricos e que o combinado não sai caro, né? Então aí a gente aprende que você vai fazer um projeto com um monte de gente, precisa primeiro todo mundo ter muita clareza de qual que vai ser a sua participação e o resultado daquilo, quem que vai ser autor ou não, quais são os critérios de autoria, e ao longo desses anos isso foi ficando mais claro com o passar do tempo, porque na época ainda havia, não tinha essas regras tão claras que hoje os editores científicos têm, de o que justifica uma autoria, o que justifica um agradecimento
coisas do gênero, né? Então, foram tempos desafiadores. E teve uma outra coisa importante, né, que aconteceu nessa época, que, como eu te falei, nós estávamos lá no início da década de 90, estourando a história da AIDS. E o que acontecia? Que nossos pacientes dependentes de álcool e outras drogas, eles eram muito estigmatizados, porque depois que surgiram os primeiros casos de AIDS, e que no início se achava que era ligado a homossexualismo, e depois a vida promíscua, como se dizia na época, compartilhamento de seringas entre usuários de drogas, tudo isso levou a uma grande estigmatização dessa população e fazia com que muitos profissionais de saúde não quisessem atender e que não quisessem nem tirar o sangue dessas pessoas. Uhum. Aí a gente teve que contratar algumas pessoas para especificamente fazerem análise disso, porque na época a equipe do laboratório do Hospital São Paulo, que era o hospital universitário da escola, dizia que eles não tinham condições de fazer análises com pacientes possíveis portadores do HIV. Porque eles realmente acreditavam que manusear amostras de sangue de portadores do vírus poderia contaminá-los. Isso. Essa era a crença na época. Ninguém conhecia nada, estávamos no início do início de se começar a entender o que era isto. Sim. E havia um problema muito sério. Nessa época, nós já tínhamos uma associação que tinha sido fundada no começo da década de 70 pelo professor Carlini e pelos outros docentes do Departamento de Psicobiologia, chamada AFIP, que na época chamava Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia, que tinha surgido do fato de que alguns projetos que os professores faziam, eles recebiam verbas, por exemplo, da CEMI, Central de Medicamentos, que era para testar plantas com ação fitoterápica. Só que, numa época onde a inflação chegava a 85% ao mês, uma coisa que a sua geração não tem ideia do que seja isso, a gente não tinha noção de quanto custavam as coisas. Eu não sabia. Uhum. Eu tenho essa noção, porque pareço mais jovem do que sou, mas realmente muitos dos nossos ouvintes não sabem o que é, né, um produto custar uma coisa de manhã e à noite custar quase o dobro. Então, o que acontecia? Naquela época, a gente tinha que dar um jeito de que o pouco dinheiro que a gente conseguia para a pesquisa não se perdesse. E se ele entrasse na universidade, a morosidade do sistema demorava muito até a gente receber, ele valia 1/4 do que, e olhe lá, do que a gente recebia. E aí foi criada essa associação sem fins lucrativos, filantrópica, que era para receber esse dinheiro e gastar o mais rapidamente possível. Então, o dia que chegava, a gente já comprava todos os reagentes que precisasse, ou fosse o que fosse, para poder usar logo o dinheiro e não perder o valor daquele... Quer dizer, vocês faziam no laboratório o que as donas de casa faziam com a sua dispensa, né? Encher logo que o dinheiro está disponível, porque sabe-se lá quanto que o dinheiro vai valer no dia seguinte, né? Isso. E aí, o que acontecia? Essa associação, então, já tinha conseguido, porque aí nós tínhamos, então, quem cuidava, digamos, desses recursos era o professor Carlini e o professor Sérgio Tufik. E o Sérgio Tufik, como um bom árabe, tinha um jeito muito especial e muita habilidade para lidar com recursos financeiros. Então, ele usava o lado que os ricos usavam o lado bom da inflação para os ricos, que era aplicar no mercado financeiro e aquilo render muito. Então, com o rendimento... Aplicar no overnight, que a gente exatamente, chama, né? Overnight. E aí, com essas aplicações no overnight, a gente conseguia não só manter o valor do recurso, como até ganhar um pouco mais. Então, a gente conseguia sobreviver. Sim. E foi com esse recurso que
O Sérgio Tufik, então, diante desse nosso problema, comprou uma máquina para automatizar algumas dessas análises que nós precisávamos fazer para este projeto com os pacientes que eram usuários de drogas e que eram potenciais portadores do HIV. Então, contratou uma analista de laboratório que, com 10 luvas, máscaras e tal, coletava o sangue do paciente, aí colocava nessa máquina que já fazia muitas coisas automaticamente, só que nós tínhamos um volume relativamente pequeno. Então, a gente precisava, no máximo, de 10 análises por dia e a máquina tinha capacidade de fazer 1.000. Então, aí ele teve a ideia de começar a oferecer para outros hospitais fazer os exames para pacientes que eram possíveis portadores do HIV. E aí contratou uma pessoa para ir na prefeitura, em outros locais, e acabou criando um laboratório de análises clínicas, que depois se transformou no CDB, e que hoje a AFIP é um dos maiores laboratórios de medicina diagnóstica do país. E tudo começou daqui, porque não queriam fazer análise de sangue das pessoas que eram portadores de HIV. Entendi, que loucura. Então, tem algumas histórias e oportunidades que são, assim, é o contexto daquele momento e como que isso aconteceu. Sim. E graças a isso, a AFIP cresceu e acabou se transformando numa grande mantenedora, digamos assim, apoiadora das pesquisas no Departamento de Psicobiologia. E muito do que nós crescemos foi graças a isso. Então, com esses recursos da AFIP e também com uma doação do pai do Sérgio Tufik, que era também foi um benemérito disso, nós conseguimos construir um prédio, que é onde hoje fica a sala de vários dos docentes, que é cedido para a universidade por um termo de cooperação, para que nós, docentes do Departamento de Psicobiologia e nossos estudantes, possamos desenvolver nossas atividades, e depois de lá criou-se também o Instituto do Sono. Então, tudo isso nasceu, então, da AFIP, que isso foi uma das coisas que ajudou a nossa pós-graduação, nossa pesquisa a crescer, além dos recursos que nós conseguimos de CNPq, FAPESP, FINEP, dos clássicos, mas o que a gente tinha de diferencial é que, por meio da AFIP, a gente conseguia ter técnicos e colaboradores profissionais que podiam nos ajudar no projeto de pesquisa, porque a maioria dos projetos te dá insumo, material de consumo ou material permanente, mas ninguém paga pessoal. Então, o que a gente não tinha da universidade, a FIP hoje nos dá. E isso foi muito importante para o desenvolvimento das nossas pesquisas. Entendi. Mas, saindo, então, dessa década, né, depois desse projeto, terminado esse projeto, e aí que gerou tese de mestrado, doutorado, alguns artigos, aí eu dei uma pausa nessa parte mais clínica e voltei para a pesquisa básica, e aí teve uma inversão. Eu que tinha começado observando a pesquisa de mestrado da Roseli Boergen, acabei virando orientadora dela no doutorado muitos anos depois, porque ela tinha voltado para Curitiba, onde ela era docente do Departamento de Farmacologia no Paraná, e não tinha tido oportunidade de fazer o doutorado. Aí, quando ela volta, eu já era credenciada como orientadora de doutorado, e aí fiz uma orientação. É claro que nós éramos muito mais parceiras do que uma relação de orientador, e voltamos a desenvolver esses trabalhos sobre o efeito estimulante do álcool, que era aquele lá do comecinho, quando eu tinha trabalhado. Aí a gente retomou isso e começou, e a pergunta aí
veio em função de um trabalho que eu bolei para uma aluna de 4º ano biomédico, que veio fazer estágio comigo, a Eliane de Luca, que era saber o seguinte: por que algumas pessoas têm esse efeito estimulante do álcool e tal, e outras não? Então resolvemos ver isso no modelo animal. E aí vimos que quando a gente dava durante 3 semanas álcool para os animais de laboratório, alguns ficavam ultra estimulados e outros não. Outros só tinham um efeito depressor. E aí começamos a chamar esses animais de sensibilizados e não sensibilizados. E começamos a estudar as características desses animais. O que acontecia no cérebro deles? E vimos que eles tinham diferenças em relação a receptores de determinados neurotransmissores, e isso tudo também virou um outro grande projeto, porque para fazer isso a gente teve que aprender uma técnica chamada autorradiografia, onde a gente injetava um composto radioativo que era capaz de se ligar só onde tinha determinados tipos de receptores dos neurotransmissores cerebrais. E aí a gente depois sacrificava os animais, fatiava o cérebro, fazia uma exposição numa chapa tipo raio-x, e aí a gente lia isso num sistema. E quem nos ensinou tudo isso foi o professor José de Nóbrega, um brasileiro que estava já radicado no Canadá, no Clark Institute, há muitos anos. E aí ele veio para o Brasil e treinou várias pessoas na época, pós-graduandos, que hoje também são minhas colegas, como a Débora Hipólide, a Maria Gabriela Oliveira, a Gabi, a trabalhar nessas técnicas e também a fazer estudos comportamentais para ver no que esses animais diferiam. E a gente descobriu, então, que esses animais eram melhores aprendedores, digamos assim, do que os sensibilizados, do que os não sensibilizados, e que havia diferenças importantes. Então, isso foi uma linha que rendeu também muitos estudos e muito... Quando você diz aprendedores, sobre o que exatamente a gente está falando? Que eram animais que tinham melhor capacidade de aprendizagem de tarefas. Então, eles... Aprendizagem mesmo. Assim. Aprendizagem mesmo. Então, eles aprendiam, ou eles tinham melhor memória também. Então, aí fica essa questão, porque é muito ligado. Como a maioria das tarefas que a gente ensina requer uma memória, então aí a gente não sabia se isso era uma questão de memória ou de aprendizagem, mas de qualquer maneira eles tinham um desempenho melhor em tarefas de memória e aprendizagem do que os animais não sensibilizados. Certo. Mas tinham diferenças também em relação a ter mais receptores do tipo GABAérgicos e menos glutamatérgicos e algumas coisas como essa. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você, quebrar completamente sua linha de raciocínio, mas é porque é uma pergunta que eu preciso fazer para você, porque uma pessoa adicta de álcool, né? Uma pessoa vulgarmente chamada de alcoólatra, né? Ela necessariamente está descontando no álcool alguma coisa mais profunda ou mais de fundo mais psicológico? Então, aí a gente tem uma série de teorias e uma série de conhecimentos em relação a isso. Então, então nós temos fatores biológicos que são predisponentes, mas não são determinantes. Toda vez que a gente fala de genética de alcoolismo, e é bastante claro que existe uma genética de alcoolismo, nós estamos falando da hereditabilidade de muitas características diferentes. Então, a gente tem algumas características, como essa questão da metabolização, que nós falamos a respeito do acetaldeído e tal, é um aspecto. Outras questões, que é como as pessoas reagem a estresse, é outra característica. E tem toda uma parte de contexto psicossocial que também influencia. Então, não existe uma única característica que seja determinante que aquela pessoa vai se tornar um dependente de álcool, ela vai
usar o álcool para lidar com questões. Então, quando a gente olha para toda essa gama de pessoas que estão nesse espectro de transtornos relacionados ao uso de álcool, você vai encontrar desde pessoas que o fator mais importante é o efeito do álcool que elas conseguem, que aquilo é muito estimulante, é muito prazeroso, até pessoas que não têm esse efeito estimulante, mas que o álcool é usado pelo efeito ansiolítico, pelo efeito relaxante, pelo efeito de fazer esquecer os problemas, apagar a memória. Então, é o indivíduo que ele não bebe para ficar estimulado, mas ele bebe até para dormir ou para esquecer dos problemas. Então, Sim. Existe uma nuance muito grande e varia muito de pessoa para pessoa. Então, você tem subgrupos dentro desse espectro todo de pessoas que têm problemas relacionados ao uso de álcool que sofrem a influência da genética, do ambiente, e aí o ambiente total, desde o microambiente familiar até a comunidade e a própria sociedade, e que vão encontrando muitas vezes no álcool a maneira de lidar com aqueles problemas, né? Então, uma coisa muito importante nas pessoas que se tornam dependentes de álcool é tentar entender para aquela pessoa especificamente qual é a principal razão que fez com que ela que o álcool tivesse esse destaque na vida dela, tivesse essa saliência do comportamento. Porque muitas pessoas bebem, mas assim, hoje não tem bebida, tudo bem, eu não bebo. Ou hoje eu tenho um compromisso, então não é adequado que eu beba antes de ir para esse compromisso, eu não vou beber. Certo. Ou eu tenho que guiar um carro, eu não vou beber porque eu vou ter que fazer isso. Mas outras pessoas perdem este controle. E essa perda do controle, a perda da liberdade de escolha, bebo ou não bebo, é um dos sintomas principais da dependência, é um dos indicadores de que realmente a pessoa já não tem mais o controle sobre a ingestão de álcool. O que mais, professora? A gente está nos anos 2000, é isso? Isso, anos 2000. Aí, nessa época, eu voltei para o meu outro pezinho na clínica, embora eu não seja clínica de formação, mas que foi começar a tentar adaptar ou desenvolver instrumentos para a gente fazer detecção precoce do uso de álcool. E aí eu orientei a Denise de Michele, que hoje também é minha colega de departamento de disciplina, em adaptar um instrumento chamado DUSE, que era voltado para adolescentes. Então, para tentar entender no adolescente esses problemas. E aí isso também deu uma outra grande linha de pesquisa, até que um belo dia o proprietário, digamos, do DUSE deixou de deixar esse instrumento de público acesso e vendeu para uma empresa, e aí, para a gente poder usar, a gente teria que pagar para cada aplicação do questionário, e a gente acabou desistindo dele, fomos para outros instrumentos, porque nós sempre tivemos a ideia, a intenção, até por estar em uma universidade pública, de desenvolver pesquisas e materiais e instrumentos que fossem acessíveis para toda a população, que fosse de acesso gratuito, e aí alguns desses instrumentos que a gente acabou desenvolvendo caíram neste problema de ter limitação de uso, porque você precisava pagar royalty para estudar. Aí, nessa virada do século XX, então final do século XX, desde 1994, eu comecei a frequentar algumas reuniões de uma sociedade chamada Research Society on Alcoholism, a RSA, que é a principal sociedade americana de pesquisadores que estudam os efeitos do álcool, o alcoolismo, e que é uma das melhores que eu já vi no mundo em termos de aprofundamento científico, e ao mesmo tempo tem um ar de uma grande família. São sempre as mesmas pessoas que vai aumentando com o passar do tempo, mas tem um grupo
core ali, um grupo básico que incluía desde aqueles pesquisadores lá que a Jandira trouxe no final da década de 70 e que eram as pessoas que realmente publicavam mais nessa parte. E um desses pesquisadores na parte básica era o professor Boris Tabakov, da Universidade de Colorado. E aí, numa dessas reuniões, ele e a Maristela Monteiro, que era uma ex-orientanda da Jandira, que foi para os Estados Unidos e depois foi para Genebra, trabalhando na Organização Mundial de Saúde, vieram me convidar para participar de um projeto multicêntrico sobre marcadores biológicos de álcool. E aí tinha gente da Suíça, do Canadá, da Inglaterra, vários locais dentro dos Estados Unidos, e foi feito um grande estudo multicêntrico para tentar estudar o quanto que esses marcadores biológicos poderiam ajudar a fazer um diagnóstico precoce. E isso me apresentou, digamos assim, para a literatura, aquela que eu conhecia de ler os papers, aí a literatura começou a ter Você começou a conhecer os autores. Sim. Aí, nesses congressos, a gente cruzava nos corredores com a literatura, tomava café e almoçava e jantava com a literatura, né? Isso foi uma coisa muito importante, entusiasmante, né? Que não era mais um nome lá, fulano e tal, mas aí era aquele cara que era baixo, gordo, magro, alto, homem, mulher, expansivo ou tímido, e aí a gente começou a ter essa inserção nesse mundo dessa literatura. E com isso, a partir do momento que você, digamos, entra no clube, você passa a ser, e essas pessoas foram sempre muito acolhedoras conosco, né? Sempre tem aquela visão um pouco assim, o latino e tal, mas eles vinham então numa postura de início um pouco paternalista, meio que assim de cuidado mas depois, conforme eles vão te conhecendo e vão percebendo que até que você fala lé concreto, faz sentido e tal, e eles passam a te respeitar. Então, isso foi uma coisa interessante de ter vivido, e aí, tanto que durante a pandemia, eu ganhei um botãozinho de 25 anos de membro da RSA. Uau! Porque como eu me afiliei logo no começo porque era mais barato para quem era sócio, né? Então, as grandes transformações da vida, tá certo? Era mais barato para quem era sócio, então era melhor eu pagar a anuidade, como eu pretendia ir todo ano mesmo, eu pagava a anuidade e aí pagava menos para ir. Então, elas por elas compensava. E aí tinha esse status também de você pertencer a uma sociedade que tinha uma avaliação por currículo, tal, não era qualquer um, não era só chegar e entrar, claro. Mas você tinha que ter alguma produção na área, ser alguém do meio, então eles tinham um cuidado muito grande, por exemplo, em relação à indústria de bebidas, porque às vezes tem algumas armadilhas nisso, né, onde a indústria do álcool quer, então convida um pesquisador para participar de um simpósio e tal, e de repente eles querem que você fale dos efeitos benéficos do álcool. Então, aí por conta disso, eles sempre foram muito rigorosos em quem eles iam. Mas você sendo da academia, realmente, um pesquisador, não tinha grandes restrições, né? Então, não era também assim tão a convite, mas você precisava ser da área, né? E aí a gente começou a fazer, então, alguns projetos colaborativos disso. Quando foi em 2004, um professor de educação física chamado Cionaldo Ferreira veio me procurar, que ele queria fazer uma pesquisa sobre como o exercício mudava os sistemas de neurotransmissão do cérebro. E aí eu falei, olha, é muito interessante isso, quem faz, mas nós vamos ter que pensar exatamente como, porque são muitos fatores envolvidos, uma questão difícil da gente abordar metodologicamente, e foi na época que começaram a aparecer as bebidas energéticas misturadas com álcool.
E nisso, foi um assunto que nós dois começamos a ficar curiosos e vimos que não tinha nenhum estudo científico feito sobre isso. Tinha 2 relatos de casos só de alguém que tinha bebido isso, mas a moçada toda começando a beber muito energético com bebida alcoólica. E aí resolvemos, então, focar nisso. Então, fizemos os primeiros estudos sobre essa interação de álcool e bebidas energéticas, né? E isso virou, hoje tem muitos pesquisadores que trabalham nessa área, já se descobriu bastante coisa, e uma das coisas que a gente fez foi também fazer esses 2 passos na clínica e na básica. E no modelo com animais de laboratório, aquele modelo que era dos animais que ficavam sensibilizados e não sensibilizados, a gente viu que se a gente desse bebida energética, aumentava o efeito estimulante do álcool, mas aumentava também nos não sensibilizados. Aqueles que não apresentavam efeito, quando misturavam com energético, apresentavam. Olha só. Então, o que a gente pensou disso? Bem, se uma coisa parecida acontecer em seres humanos, pessoas como você, que não bebe, porque os efeitos do álcool não são lá grande coisa, não compensa os sintomas ruins que você tem, podem começar a beber junto com o energético e aí vão ter aquele efeito estimulante. E aí vão conseguir beber mais. Então, com isso, nós estamos aumentando a chance das pessoas se tornarem dependentes de álcool, porque obviamente para você se tornar dependente, você precisa beber. Então quem não bebe não se tornará obviamente dependente. Quanto mais pessoas bebem e bebem com mais frequência, porque aí tem uma coisa importante, como isso aumenta o efeito estimulante, diminui a sonolência, o que acontece é que você tem um bêbado acordado mais tempo. E ele vai beber mais. Então, do ponto de vista de marketing do comércio de bebidas, é muito interessante. Muito melhor, você claro. fica com a pessoa lá até muito mais tarde bebendo. E nós fizemos, então, um estudo com voluntários, onde a gente dava de uma maneira cega ou energético, ou uma mistura de um tangue lá que disfarçava o gosto parecido com o energético, e vimos que as pessoas se sentiam mais acordadas e mais alertas, mas quando você fazia um teste, por exemplo, de habilidade motora e testes de atenção, eles estavam tão bêbados quanto os que não tinham usado energético, ou seja, o energético não melhora o seu desempenho em tarefas, ele te deixa mais acordado, o que é um perigo, porque você vai ter, em vez de ter um bêbado dormindo, você tem um bêbado acordado. E um bêbado que acha que é capaz de fazer determinadas tarefas que ele não está. Exatamente, porque na hora que a gente perguntava da percepção, a percepção deles é que eles estavam muito melhores. E então tem esse problema que os que, quando bebem a bebida energética, eles acham que eles estão maravilhosos, super sóbrios, capazes de fazer tudo, guiar, fazer o que for necessário e, na verdade, num teste objetivo de, por exemplo, coordenação motora, tão ruins quanto que não bebeu, né? Então, certo. Essa foi uma outra linha de pesquisa que a gente fez. E voltando um pouco para a história dos instrumentos, esse grupo internacional aí começou também uma oportunidade, também em parceria com a OMS, de estudar instrumentos para fazer a detecção, a triagem do uso de álcool e drogas de uma maneira mais rápida e prática, usando um instrumento chamado Assist. Então, eram 10 perguntas que o profissional de saúde, a ciência social podia fazer e, a partir disso, ter uma rápida resposta de qual era o nível de comprometimento dessa pessoa. E nós fizemos, então, participamos da validação desse instrumento e da aplicação associada com a intervenção breve. Aquela lá que a gente tinha aprendido com a Jandira e tal, voltou aqui e a ideia era, a gente aplica isso, tem um resultado rápido, já tem uma conversa de 15 a 30 minutos com o paciente e faz essa intervenção breve de uma única sessão.
uma sessão de aconselhamento para fazer com que essa pessoa perceba que ela está numa fase de uso de risco e tente mudar seu comportamento. Bem, a partir disso, fizemos o estudo, deu um resultado bom, mesmo com essa única sessão, um tanto razoável de pessoas diminuir o seu consumo de álcool, e aí nós resolvemos mostrar isso num congresso científico, e a Paulina Duarte, que era uma das diretoras da SENAD, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, viu o estudo e ficou interessada. Ele falou, vamos transformar isso num curso para os profissionais, e foi quando começou a aparecer a história do EAD, estudo à distância. Então, vamos fazer um curso por EAD para fazer isso. E a SENAD tinha começado a fazer alguns cursos nesse modelo, mas era um EAD ainda bem primitivo em relação ao que a gente tem hoje. Para você imaginar, eles tinham que contratar para fazer, por exemplo, uma teleconferência, eles contratavam daqueles repetidores de sinal, que nem de empresa de televisão, né? Para poder mandar um sinal, as pessoas tinham que ir para salas do Banco do Brasil, onde tinha uma TV lá para fazer a tal da web videoconferência, né? Então, mas isso então foi de 2005 para 2006. Então, em 2006 fizemos a primeira edição desse curso, que a gente chamou de Supera. Então, o Supera, ele é uma sigla que até hoje eu nem consigo falar ele inteiro, que era um sistema para detecção do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas, encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Então, essa sigla era praticamente o abstract do verdade. projeto, né? E o que a gente fez? Então, nós fizemos alguns materiais, inicialmente impressos, então era uma coisa como apostilas que a gente dava para as pessoas, muito bem feitas, cuidadas, graficamente interessantes. Isso foi feito uma parceria com o Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina e com 5 universidades do país: Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Juiz de Fora e Federal da Bahia. E com isso nós conseguimos fazer o primeiro curso. Eles já queriam com 5.000 vagas. Nossa, fazer um curso com 5.000 vagas, então tivemos que contratar tutores, treinar, e era por sistema de telefone. Tinha um call center, mas que era, as pessoas ligavam, aí o tutor orientava como que era, e tinha uma base no Moodle, que foi feita por as pessoas da equipe lá do DIS, principalmente o Fabrício Landi, e que criou um Moodle personalizado, que era a grande sacada desse estudo. E aí, o primeiro curso foi... eles usaram listas do Ministério da Saúde para divulgar isso e para fazer para profissionais do país inteiro. Bem, aí esse curso fez sucesso e foi crescendo, tanto que teve um ano que teve até, a gente achou no mercado negro vendendo livro, umas coisas muito doidas. Aí a gente tivemos que começar a colocar, este material é gratuito, não pode ser distribuído, tal. Então a gente tinha um material escrito, gravamos vídeos com profissionais de saúde fazendo as intervenções breves com pessoas de diferentes idades, sexo e meio social. Então a gente tinha assim um vídeo que era com um aposentado que se tornou dependente de álcool porque não tinha o que fazer, ia beber no bar com os amigos, um jovem que tinha que trabalhar à noite e cheirava cocaína para conseguir ficar acordado por uns 30 anos, um menino de 18 anos que era usuário de maconha, que a mãe pegava no pé dele, e uma mulher que queria emagrecer e tomava anfetaminas, mas ela ficava nervosa, tomava benzodiazepínico para dormir. Então a gente fez todas essas historinhas, né,
e gravamos histórias que refletem situações reais, né? Isso, e a ideia era que os profissionais vissem que, primeiro, não tem cara, não tem aquele estereótipo, e tentar diminuir o estigma. Então, nós trabalhamos muito nos aspectos culturais e mostrar as bases biológicas daquilo, como que são as modalidades diferentes de tratamento. Então, era um curso bem completo. E esse curso, ele durou durante 12 edições, patrocinado pela Senat. Até que houve um senhor que recentemente teve alta hospitalar aí, que virou presidente do país e que resolveu que não ia mais, que isso era tudo coisa de comunista e que não ia ter mais esse tipo de curso na Senat, que ia mandar todo mundo... Foi esse traste que interrompeu, é isso? Isso, porque aí ele, o governo dele, quer dizer, não posso falar que foi ele pessoalmente, porque acho que ele não tinha acesso tão direto a isso. Uhum. Mas aí o que ele fez? O que então esse governo fez? Tirou todo o recurso que era usado. Então, a Senat tinha cursos para profissionais da área de saúde, assistência social, conselheiros, pessoas do legislativo, educadores. Tinha uns 8 cursos, mais ou menos, sobre isso, todos muito bons, com professores de diferentes universidades do país, e aí resolveram que todo o dinheiro ia para comunidades terapêuticas de base religiosa. Então, destruiu a Senat, mudou já, num determinado momento, já tinha ido para o Ministério da Justiça, e aí separaram, e a Senat ficou só cuidando de apreensão de bens de traficantes, e essa parte toda de tratamento foi desmantelada, né? Aí veio Damares e companhia e desmantelaram tudo isso. Aí nós fomos procurar abrigo na época com a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem um nome que dá muita confusão com a Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, é uma letrinha só lá. Verdade. Mas eles acabaram fazendo uma parceria conosco para oferecer a 13ª edição do curso em 2018 para 2019. Mas também aí mudou a política, então quem estava à frente dessa universidade estava apoiando o candidato que não ganhou o governo do estado, e aí também os projetos, esse tipo de projeto não teve mais apoio. Aí, um pouco depois, surge também a pandemia, e então hoje o Supera continua disponível gratuitamente lá, porque a gente ainda continua mantendo, mas é aquele mesmo material de 2018. Certo. Porque não houve recursos para manter. Mas nesse meio tempo, nesses 13 anos, a gente atingiu 145 mil profissionais se matricularam, e destes 85 mil foram aprovados no curso. O curso tinha 7 provas, uma para cada módulo, não era facinho de fazer. Significa pessoas que fizeram as provas e foram bem nas provas. 70% de acerto, pelo menos. Então, esses 85 mil estão distribuídos no Brasil inteiro. E agora, recentemente, nós estamos acabando de analisar os dados, mandamos e-mail para todos os participantes que a gente conseguiu localizar para saber, anos depois, o que eles fizeram. E ficamos muito contentes de ver que a grande maioria usou e continua usando as técnicas que eles aprenderam. Sensacional. Então, a gente conseguiu uma amostra de 2.400 e poucas pessoas e conseguimos ver que ainda deu frutos. Em paralelo com isso, surgiu em 2009 uma outra proposta ligada à Organização Mundial de Saúde, que era fazer a intervenção breve de maneira virtual. Então, a ideia era fazer um site onde, em vez do profissional estar conversando com a pessoa, ela vai fazendo atividades ali, provocando uma reflexão e tentando
se automonitorar e mudar o seu próprio comportamento. E esse projeto chamou em inglês Drink Less, beber menos, e em português e espanhol. E ele envolvia 4 países de o que eles chamam de low middle income, países menos desenvolvidos, que eram o México, o Brasil, a Bielorrússia e a Índia. Então, nesses 4 países, nós fizemos, então, juntos, adaptamos a intervenção breve para o meio virtual e fizemos um estudo que demonstrou que pessoas que faziam as tarefas propostas ali conseguiam, de fato, reduzir o seu consumo de álcool mais do que um grupo controle que estava numa lista de espera para poder entrar no programa. E agora a gente desenvolveu uma nova versão desse programa, mais atualizada, porque, obviamente, a questão da tecnologia vai muito rápido, então o programa já não conversava mais com as bases modernas, então adaptamos isso, e aí dessa vez com o apoio da FIP, e estamos fazendo então um estudo que nós e o México, que nós vamos comparar a adesão e a efetividade do programa, não mais com um grupo que não recebe nada, mas comparando alguém que faz só interação com o computador e uma pessoa que recebe 3 sessões curtas de 15 minutos de orientação sobre o uso do programa. Como usar o programa, algo que não precisa ter uma formação especializada para fazer, mas que alguém minimamente treinado consiga fazer isso. Perfeito. E nessa mesma área de intervenções digitais, também eu orientei um pós-doc que tinha feito o doutorado com a professora Ana Regina Noto, que era uma intervenção para jovens universitários que chamava Quanto Bebo. Então, a ideia é que o indivíduo entra, o jovem principalmente, entra e ele coloca lá quais as bebidas que ele usa, em que situação, por que razões, e ele vai tendo alguns desafios. Por exemplo, vamos fazer as contas de quanto você gasta usando bebida alcoólica. Com isso você podia, ao longo de 6 meses, ou fumando, você podia, ao longo de 6 meses, juntar dinheiro suficiente para trocar de celular. Então, são estratégias desse tipo. Certo. E a mais recente é um aplicativo feito para profissionais de saúde fazerem uma aplicação do instrumento de triagem, aí voltado para adolescentes, chamado TRI-EAD, baseado num projeto inicialmente da Suécia, da professora Anne Birman, que faz com que uma série de perguntas sobre quanto a pessoa usa de álcool ou outras drogas, o que ela vê de positivo naquilo, o que ela vê de negativo. E automaticamente ele já vai dando um retorno e orientando uma intervenção breve para ser feita de uma maneira personalizada em cima das características específicas daquele jovem, né? E a ideia é que o profissional de saúde, que muitas vezes não tem tanta formação e fica um pouco constrangido de perguntar sobre o uso de álcool e outras drogas, ele tem uma ferramenta que facilita esse contato com o paciente, né? Uhum. E, finalmente, a gente tem ainda uma parceria com a professora Isabel Céspedes, que é do Departamento de Genética da Escola Paulista, e alguns parceiros da Universidade de Duke, como o João Vissossi, que nós estamos vendo a questão de problemas que podem ser detectados por neuroimagem no cérebro de pacientes dependentes de álcool e outras drogas, e correlacionando isso com desempenho em testes neuropsicológicos e características genéticas, né? Fazendo também um multicêntrico grande nisso. E voltamos agora a fazer uma parceria com a Senad, que agora está sob nova direção, com uma nova visão
muito mais progressiva do que aquela famigerada versão que teve de 2019 até 22, e que é uma parceria do projeto que chama Ruas, Quilombos, Aldeias e Fronteiras. E a ideia é foco do impacto das políticas sobre drogas entre negros, indígenas, mulheres e outros grupos vulnerabilizados. Sensacional. Né? Então, aí também com parcerias com o pessoal da Unidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ana Karenina, que é a coordenadora, a Cláudia Braga aqui da USP, que é quase minha filha, porque ela nasceu um dia antes da minha filha mais velha, e as duas foram criadas juntas. E hoje ela é professora de terapia ocupacional na USP. Que legal. E o mundo vai girando, e ela acabou caindo aqui junto nesse projeto com a gente também. Temos colegas da Federal do Amazonas, do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Então, esses são alguns aqui dos projetos. Esses são alguns, viu, gente? São alguns, é de verdade. Assim. Se você vê o látis vira o látis da Malu, é uma coisa impressionante. Assim, Malu, eu vou encerrar aqui com uma última pergunta. Sinceramente, você né, já fez valer a sua passagem por este mundo, assim, coisa que poucos de nós pode dizer. Mas o que você ainda quer fazer daqui para frente? Assim? Tem alguma coisa, algum sonho seu que você ainda quer realizar e que vai coroar toda essa sua carreira brilhante? Veja, primeiro, um pouco menos, né? Eu acho que assim, dei a minha contribuição, mas obviamente, como você vê pelas parcerias todas, tem a velha história do o sonho sonhado junto, né? Para poder virar realidade, tem que ter muitas parcerias. Então, sozinho a gente pode chegar até mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Então, né? Eu acho que, primeiro, ver a continuidade disso pelas pessoas que eu ajudei a formar é uma coisa que ainda espero ver muito disso, né? E eu sou uma pessoa que sou muito inquieta, como você deve ter percebido. Percebi. E eu eu tenho, não foi oficialmente diagnosticado, mas com certeza eu tenho um déficit de atenção que fez com que, ao mesmo tempo, eu me entusiasmasse muito por coisas diferentes. Então, é claro que isso muitas vezes acaba, pensando do ponto de vista, por exemplo, de um pesquisador, é menos produtivo, às vezes, em termos de você aprofundar muito num assunto e você ser o especialista naquele assunto, se você tem um foco e vai naquilo. Mas, por conta dessas minhas características, eu acabo sempre me envolvendo em diferentes projetos. Então, neste momento, eu tenho projetos de continuar ainda investindo um pouco nessa questão das intervenções virtuais, no sentido delas terem a vantagem de poder atingir pessoas em mais diferentes rincões aí do país, né? Então, quando, por exemplo, o curso Supera, ele atingia, o material nas primeiras edições chegava de barco, numa cidadezinha do Amazonas, que só chegava dessa maneira. Então, essas são coisas muito gratificantes, e acho que hoje a gente vê que mesmo as aldeias indígenas já estão conectadas na internet, então a gente tem essa possibilidade. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa desenvolver também uma certa sabedoria para saber como usar a nosso favor isso que hoje nós chamamos de inteligência artificial. Então, ela pode ser uma ferramenta espetacular que vai nos ajudar muito, mas ela é muito perigosa também, porque inteligência artificialmente, como um bom produto do ser humano, ela tem as mesmas qualidades e defeitos
dos seres humanos. E desenvolver o espírito crítico em relação a tudo isso, para mim, é fundamental. Sem dúvida. Então, em termos de projeto, eu ainda quero caminhar um pouco para isso e tentar usar a nosso favor as vantagens da inteligência artificial, fazendo com que tenha possibilidade de fazer isso, mas, por outro lado, me preocupa o quanto que isso está tirando empregos de pessoas e tirando essa relação pessoal que é tão rica e que nem uma outra máquina pode suprir, né? Então, me assusta um pouco isso. Então, eu ainda tenho muita curiosidade, eu acho que a curiosidade é o que move o cientista, né? Ou as pessoas que resolvem fazer pesquisa. Então, sempre tem assuntos novos me chamando e, obviamente, do ponto de vista pessoal, ainda quero conhecer mais países, então uma coisa que eu gosto muito é viajar e graças a esses congressos internacionais eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, participar de sociedades como a Inébria, que é uma rede pequena, mas muito rica em termos de conhecimento, que é só sobre intervenções breves. Cheguei até a ser presidente dela, aí co-presidente, juntamente com uma pesquisadora da Inglaterra, a Dot Newbury, e nós somos as primeiras mulheres e a primeira não europeia ou não norte-americana a ter a honra de ocupar essa posição, né? Então, o sonho é continuar caminhando enquanto me for permitido, enquanto a gente continuar aqui e fazer isso com entusiasmo, com alegria, porque acho que sem isso não vale a pena. Tá certo, Malu. Eu tenho certeza que ainda vai ser por muito tempo. Você ainda vai dar muitas alegrias e muito orgulho da gente ter, né, uma brasileira ocupando todos esses espaços, né, uma mulher brasileira ocupando esses espaços. Foi um prazer e uma honra gigante conversar com você, Malu. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Prazer foi todo meu. Tá certo então, Malu. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.